Para que a vida humana tenha sentido, é preciso que algumas perguntas sejam respondidas. São as perguntas filosóficas mais fundamentais para os seres humanos. De onde vim? O que estou fazendo aqui? E para onde vou? Muitos filósofos já se dedicaram a responder essas perguntas, mas a maioria o fez excluindo Deus dos fatores importantes para se encontrar essas respostas. Sem Deus como fator principal, fica praticamente impossível de chegar a uma conclusão satisfatória para essas questões. Quando nos referimos a essas questões humanas, estamos tratando, em última instância, da antropologia. A antropologia é uma ciência que se dedica ao estudo aprofundado do ser humano. É um termo de origem grega, formado por anthropos, homem ou ser humano, e logos, conhecimento. É importante se aprofundar nesses assuntos, pois eles estão na base da existência humana. A história dos seres humanos na Terra e o que isso representa deve ser tema de nossa reflexão. Nos Salmos, encontramos uma pergunta profunda a respeito do homem. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesses? O que é o homem? É uma pergunta crucial. Por isso, precisamos montar uma trama de informações para desvendá-la. Vamos ver como a Bíblia responde às questões mais cruciais para os seres humanos. Vamos tratar de antropologia bíblica. A primeira e mais fundamental questão é: de onde viemos? Para respondê-la, precisamos ir para o início de tudo, conforme descrito pelo texto bíblico. Lemos o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26, 27. O autor bíblico completa as informações no capítulo seguinte. Acompanha comigo. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Gênesis 2, 21 e 22. As informações são bastante claras. Deus confeccionou um boneco de barro e lhe deu vida através do seu poder. Essa informação inspirada tem muitas consequências positivas sobre a nossa vida. Podemos ter certeza de que não somos o fruto de fatos aleatórios que transformaram material inorgânico em material orgânico e depois seres microscópicos e simples em seres complexos como os seres humanos. Aliás, acreditar nesse processo evolutivo exige muito mais fé do que crer em um Criador, como o texto bíblico e muitas evidências científicas apontam. Nós viemos das mãos de Deus e com essa origem tão nobre, não deveríamos nos sentir desvalorizados em momento algum. Pelo contrário, o fato de termos sido planejados e criados por Deus nos faz seres com alto valor diante do universo. Outra questão importante sobre a antropologia bíblica é do que somos formados. Essas informações têm profundo impacto sobre aquilo que pensamos sobre a vida e a morte. O texto bíblico revela o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Veja do que é composto um ser humano: pó da terra mais fôlego de vida. O resultado dessa soma é um ser vivente, ou, como dizem algumas traduções, uma alma vivente. Aqui precisamos dar uma ênfase. Muitas pessoas enganadas pelo inimigo de Deus e carentes de mais conhecimento bíblico acreditam que os seres humanos têm uma alma independente do corpo. Essa não é uma ideia bíblica. Ela nasceu com o filósofo grego Platão e ganha força com o espiritismo moderno. Essa ideia não combina em nenhum grau com o texto bíblico. A palavra de Deus nos ensina que nós somos uma alma e não temos uma alma. Quando alguém morre, a única coisa que sai de dentro da pessoa é aquilo que foi colocado, ou seja, o fôlego de vida.
a respiração. Nos aprofundaremos mais nesse tema ainda nessa série. Por ora, é importante frisar que somos corpo somado à vida recebida de Deus, nada mais que isso. A questão do propósito da existência é bastante importante para todas as pessoas. Alguns se referem a propósito com outro termo, sentido da vida. Essa questão é tratada pela filosofia de uma maneira muito peculiar. Especialmente Aristóteles, um dos grandes pensadores da antiguidade, tratava a questão do propósito de maneira muito distante da Bíblia. Ele defendia que cada ser humano nasceu com uma função no universo e que, se não exercesse essa função, não seria feliz. No pensamento dele, a pessoa que nasceu para ser um professor, por exemplo, só seria feliz de verdade se cumprir o propósito da vida. Mas esse pensamento se afasta muito do pensamento bíblico. Ao longo da história, Deus chamou algumas pessoas para funções específicas. Mas o propósito de vida, de acordo com a Bíblia, é muito mais amplo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aqui está o grande propósito da vida humana. Não importa se você será dentista, empresário, professor ou exercerá qualquer outra profissão. Você deve viver para a glória de Deus. Aliás, o texto bíblico nos ensina que qualquer ação que formos praticar, ou mesmo os momentos de ociosidade e descanso, devem ser vividos para a glória de Deus. Esse é o grande e supremo propósito da vida. Finalmente, chegamos à última questão crucial da vida. Embora venha na última posição, ela é tão fundamental quanto todas as outras. Nós já vimos que viemos à existência pela vontade de Deus e que devemos viver para a sua glória. A questão é, para onde tudo isso irá nos levar? O próprio Cristo nos ajuda a chegarmos à resposta definitiva. O apóstolo João registrou as palavras do Mestre: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 1 a 3. Nós não estamos em uma existência aleatória que se encerra abruptamente na morte. Cristo nos prometeu que voltaria para nos resgatar. Mesmo aqueles que tiverem que passar pelo estado inconsciente da morte, um dia serão ressuscitados. Nós trataremos desse tema ainda nessa série. Se morrerem em Cristo, serão levados para o destino, a eternidade com Cristo no novo céu e na nova terra.